Olá, patriotas! Voltei com notícias importantes para vocês. Nós vamos falar sobre algumas mudanças que o TSE está fazendo nas propagandas eleitorais, mas que na verdade não é bem isso. O que está por trás disso é tentar calar o povo. É isso mesmo, vamos trazer todos os detalhes sobre isso. Esta matéria é extremamente importante, pois essas mudanças com certeza de alguma forma vai tentar prejudicar os de direita. Mas aqui nós vamos trazer tudo sobre isso e também outras notícias que estão importantes para vocês. Mas antes, deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu oi e muito obrigado de hoje é para Flávio do Ceará. Muito obrigado, Flávio, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje promete. Olhem essa notícia. TSE realiza audiência sobre regras das eleições de 2024. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral realiza nesta terça-feira, dia 23, quarta, dia 24 e quinta, dia 25, uma série de audiências públicas para receber proposta para aperfeiçoamento das resoluções sobre as regras das eleições. Entre elas, as propagandas eleitorais. E é aí que vocês vão perceber o que está por trás disso. É muito sério o que está acontecendo no nosso Brasil. Se não bastasse, na época das eleições de 2022, aonde era para presidente, governador, deputado, agora nas eleições municipais, eles estão dando aquele jeitinho. Vejam. O TSE terá uma série de audiências públicas para discutir 3 minutos de resoluções sobre as regras das eleições municipais de 2024. Uma delas é a que diz respeito à propaganda eleitoral, pela qual o TSE pretende frear a disseminação de fake news e que promete aumentar o poder das agências de checagem sobre o sistema eleitoral brasileiro. As minutas são uma alteração da Resolução 23.610 de 2019 do TSE e, segundo o tribunal, tem como foco o combate à veiculação de desinformação na internet. Emerson, começo contigo hoje, muito boa noite. Conta pra gente, né, o que propõe essa minuta sobre a propaganda eleitoral e que alterações ela pode aplicar sobre a manifestação, tanto de candidatos quanto de eleitores, nas redes, nos meios digitais. Tudo bem, Lígia? Boa noite, Deltan, boa noite, Fabiana, boa noite a todos vocês que estão aqui em mais um Fora dos Autos, né, começando ainda o ano, né, agora oficialmente para os advogados, para toda a comunidade jurídica, né, que agora acabou o recesso dia 6 e agora acabou a suspensão de prazo, então todo mundo hoje... O nome, na verdade, nós já sabemos. É uma censura, né? Essa disseminação de fake news, com certeza, só vai ser pro lado dos candidatos da direita. Já da esquerda, vocês viram, né? Eles podem fazer tudo, ameaçar, podem tentar boicotar, que está tudo bem. Mas, quando diz respeito à direita, o buraco é mais embaixo, né? Começando o ano, então, férias agora só no finalzinho do ano, graças a Deus. Aí vai ser bom que não vai ter muito feriado, né? Então, o ano jurídico aí, vamos dizer, vai render bem, né? Bom, Lígia, vamos lá. Olha, tem vários pontos aí que eu gostaria de tratar em relação a essa resolução. Então, vou tentar dividir aqui por temas, né? Enfim, fazendo uma análise tanto do que está sendo proposto, quanto também do que eu entendo que é uma ilegalidade, são as ilegalidades, né? Bom, em primeiro lugar, né? A questão relacionada ao que o TSE está criando, né? O TSE poderia criar esse tipo de norma, né? Eu vou explicar para vocês exatamente daqui a pouquinho o que é a norma. Bom, eu fiz uma pesquisa bem ampla da Constituição Federal, passando pela lei complementar, o Código Eleitoral, enfim, e até a própria resolução para tentar trazer isso de uma forma clara. Bom, fui lá no artigo 92 da Constituição, que dispõe sobre os órgãos do Poder Judiciário, para verificar se o TSE teria competência para legislar acerca dessa matéria que a gente vai tratar. Olhei lá também no artigo 101, né, que trata justamente dos casos das competências relacionadas ao STF, o artigo 104, que trata das competências do STJ, e, finalmente, ali o artigo 118, que trata dos órgãos da Justiça Eleitoral. Na Constituição, ali, por óbvio, né, não tem absolutamente nada definindo a competência de um órgão como o Tribunal Superior Eleitoral para legislar, para criar uma norma através de resolução
que seria apenas as questões normativas internas do tribunal, dessa maneira como foi criado, a gente já vai explicar para vocês. Então, na Constituição não tem, então a gente foi socorrer lá ao Código Eleitoral. E o que o Código Eleitoral diz, né? O artigo 121, precisamente, ele fala acerca da organização e competência do TSE, né? E fala que deverá ser feita por lei e joga isso para o Código Eleitoral. No Código Eleitoral, o que a gente tem? A gente tem lá o artigo 23, né, os incisos 9 e 13, né, que diz o seguinte: compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código e tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Bom, só que tem um porém, né? Se você analisar isso, vai dar a entender, aparentemente, que o TSE poderia legislar, inclusive, para regular, diminuir até questões de direitos, né? Reduzir ou regulamentar direitos fundamentais ou direitos inerentes de forma geral, acima da lei até. Só que, bom, essa interpretação está completamente errada, porque lá o artigo 23A do Código diz o seguinte, que a competência normativa regulamentar prevista no artigo 1º e no inciso 9 do artigo 23 restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Ou seja, aqui está falando que é vedado tratar da organização dos partidos políticos, mas por óbvio, né, assim, dentro de uma interpretação mais extensiva, é óbvio que o Tribunal Superior Eleitoral não pode legislar criando e alterando direitos. O que ele pode fazer é dar cumprimento ao que determina o Código Eleitoral. Sempre o judiciário tentando passar por cima do poder do legislativo, e desta vez com o TSE não foi diferente. Lembrando que, né, o ministro do STF, também presidente do TSE, é Alexandre de Moraes. E lógico que ele ia dar o jeitinho nas propagandas eleitorais, para que falasse que é disseminação de fake news, mas na verdade o que está por trás disso é estarrecedor. Em 2022, a gente teve ali uma profunda reformulação, a bem dizer, do direito eleitoral, né? E tudo isso foi feito através do que a gente chama de resolução, né? Foram criadas resoluções do TSE, para vocês entenderem. No direito, a gente diz que a gente deve seguir o princípio da hierarquia das normas, né? Que seria a pirâmide de Kelsen. Então, em primeiro lugar, em tese, a Constituição, né, abaixo as leis, certo? Depois, enfim, as medidas provisórias, até chegar nas resoluções. As resoluções estão lá embaixo, lá. As portarias e as resoluções estão lá embaixo. Então, óbvio que uma resolução nunca vai poder definir algo que esteja contrário à Constituição ou contrário à lei especial. Bom, a lei especial, inclusive, dessa matéria, diz que é bem restrita essa possibilidade de legislação. Mas o TSE, né, resolveu não só fazer isso, como, inclusive, criar punições que podem gerar efeitos extremamente graves, né, aos candidatos. Então, vamos lá, abordando elas, né? Primeiro tem a 23.610 de 2019, essa resolução que foi criada, precisamente lá no artigo 9, que diz o seguinte, que ele vai tratar da desinformação da propaganda eleitoral. O que diz esse artigo? Diz que a utilização da propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que a candidata ou candidata, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando as pessoas responsáveis ao disposto no artigo 58 da lei, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Então, o que esse artigo está dizendo? Que toda vez que a pessoa for veicular, ele teria que ter uma razoável segurança, né, pela fidedignidade dessa informação. E, além desse, foi criado o artigo 9A, que dizia o seguinte, que era, né, vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração, totalização de votos, devendo o juiz eleitoral requerimento do Ministério Público determinar a cessação do ilícito. Aí o que acontece? Esse artigo 9A, ele acabou sendo revogado pela resolução 23.714 de 2022, que veio com uma nova redação, né, que dizia, essa resolução, a 23.671, ela acabou
sendo incorporada essa resolução de 2019, né, revogando e criando esse artigo. E depois, em 2022, né, que vocês acompanharam todo o período eleitoral, veio uma nova legislação, simplesmente revogando esse outro artigo, né, de modo a dizer o quê? Que a partir de agora haverá uma punição para o candidato que fizer as famosas fake news, né, que seria mais ou menos isso, né? Enfim, se houver uma desinformação da propaganda eleitoral, e aí teria uma punição em relação a isso. Bom, e para isso, né, tem se cogitado, inclusive, que para se apurar, né, se esse conteúdo é de fato verdadeiro ou falso, teria um apoio das denominadas agências de checagem. Então vejam só o absurdo, né? As agências de checagem, que são empresas privadas, passariam a estabelecer, a colaborar com a ideia, né, com a formação da ideia, teria uma certa competência para definir o que é verdade e o que é mentira. Agora, uma coisa que é muito interessante a respeito disso. Primeiro, né, não só o fato de serem empresas privadas. É muito poder uma empresa privada, né? Segundo, definir o que é verdade ou o que é mentira. Você vai atribuir a um terceiro, a um ente privado, definir o que é verdade e o que é mentira. Isso não foi esclarecido até agora. Terceiro ponto, uma coisa que eu achei muito bizarro. Vocês sabem que várias agências de checagem elas sofreram vários processos judiciais. Em muitos casos, onde as pessoas, inclusive, buscam reparação por dano moral, né, na esfera civil, né, direito de resposta. Lembrando da MyDiete, né? Pois bem, como pode essas agências definir dos candidatos se eles estão ou não disseminando fake news? É lógico, a maioria é de esquerda e com certeza os que vão ser prejudicados vão ser os de direita. Vocês têm dúvida? Eu não. Da propaganda eleitoral, queria que você contasse para a gente o que acontece a partir dessas audiências e como que essas alterações são efetivamente aplicadas. Lígia, primeiro eu queria dizer, concordando com o Emerson, que o TSE não poderia fazer lei criando direitos, obrigações, multas, valores de multas, punições. Isso cabe exclusivamente ao Congresso Nacional. Existe aí mais uma forma de ativismo com usurpação de competências. Agora, essa minuta de resolução, e é bom que você trouxe esse ponto de que vai ter audiências públicas nos próximos 3 dias, elas podem caminhar para serem aprovadas. Aprovadas é modo de dizer, elas vão ser determinadas, baixadas autocraticamente, vamos dizer assim, pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois de fazer uma consulta à sociedade. Então é muito importante que as pessoas protestem, se manifestem, critiquem nas redes sociais. E se você está assistindo esse vídeo, dá um like nesse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam ver o tamanho desse problema e se engajar. Porque essa minuta de resolução, ela é altamente perigosa, especialmente quando você percebe que ela não está aparecendo num vácuo. Não é, como dizem os americanos, os ingleses, out of the thin air. Ela não está surgindo do nada, do ar. Ela não vem do céu azul. Mas ela aparece depois de eleições em que o TSE censurou previamente o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que era um documentário do Brasil Paralelo, sem ver o conteúdo do documentário, o que caracteriza, evidentemente, censura prévia. Viram o que está por trás disso? Censura prévia. É o que disse Teotan Dallagnol e também Emerson Grigoletti, mas de outras formas. Realmente eles vão começar tudo de novo com aquela perseguição, pois, com certeza, a favorecimento vai ser somente para aqueles que são candidatos da esquerda. E olhem essa notícia, militares voltam a ganhar espaço no governo Lula. Com receio do 8 de janeiro, o novo mandato petista havia iniciado o governo reduzindo a influência militar na administração. Porém, depois de iniciar o novo mandato com o pé esquerdo nas relações com as Forças Armadas, Lula voltou a dar espaço para militares em cargos do governo. As informações estão no portal da Transparência. E olhem mais essa notícia. PF diz ao STF que Monark descumpriu decisão judicial. É isso mesmo. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um documento no qual afirma que o influenciador Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, cometeu crime de descumprimento de decisão judicial. Segundo a PF, Monark foi proibido de criar novas redes sociais e de publicar notícias falsas, mas continuou a violar essas ordens. A corporação afirma que, aspas, a infração perdura, caracterizando-se pela reiterada recusa em acatar determinação judicial.
Censura, né? Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, assim você ajuda a fortalecer a política de direita no Brasil. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.